Neste vídeo pós-jogo de Santos e Cuiabá, trago verdades. A primeira delas, não é possível acreditar na felicidade plena quando o assunto é este atual time do Santos, este atual momento do clube. Por mais expectativa que a gente nutra, acabamos, via de regra, nos surpreendendo, às vezes positivamente, às vezes negativamente, como foi no caso deste 0-0 na Vila Belmiro. Então, a sensação que eu tenho é que vai ser nessa batida de sofrimento até o fim, contra adversários que conseguem perder em casa, partidas que Corinthians, para o Vasco, aí chega aqui na Vila Belmiro, dá um trabalho desgraçado, o caso do Cuiabá, Curitiba, que vendeu caríssima derrota aqui na Vila Belmiro, mas jogou um futebolzinho medíocre contra o Goiás. Então, assim, não podemos nutrir expectativas, mesmo com a rodada ajudando em quase todas as partidas, tirando a vitória do Goiás e a do Vasco também, porque o Botafogo, pelo jeito, não está querendo ser campeão brasileiro, então perdeu para o Vasco e aproximou o time da Cruz de Malta ainda mais do Santos na tabela. Esta é uma verdade. A outra verdade, que a gente já sabe desde quando o Odair Hellmann era técnico do Santos, e o Marcelo Fernandes parece que não viu este período do clube, que no futebol, do jeito que está competitivo e na briga de foice no escuro que está esse campeonato brasileiro, tanto a luta pelo título quanto a luta pelo rebaixamento, não dá para escalar um time com dois jogadores pouco participativos no esquema coletivo, na questão da intensidade, como são Lucas Lima e Mendonça. Eles podem ajudar o time eventualmente com a capacidade que eles têm, como o Mendonça ajudou contra o Corinthians, o Lucas Lima tem uma boa técnica, mas eles não têm a intensidade para jogarem juntos e ainda por cima atrapalharem o futebol do Soteldo. O Marcelo Fernandes tinha encontrado um sistema e ele fez questão de copiar, né? Ou quase, porque no começo do jogo o Soteldo não foi ponta a ponta, né? Ele ficou se movimentando um pouco, mas sem espaço para ter velocidade, porque o Cuiabá fechou bem aquele lado lá. O Santos jogou com a menos, porque o Lucas Lima ainda vinha buscar a bola e tal. O Mendonça ficou sem função. E aí eu não estou nem criticando o Mendonça, eu estou fazendo aqui uma crítica ao Marcelo Fernandes, porque ele não percebeu que a característica de jogo do Mendonça não funcionaria contra um adversário que marca como o Cuiabá marca. E fechado do jeito que estava, com o corredor todo congestionado. Então, o Santos defendeu mal, porque o Cuiabá chegou várias vezes e tão pouco atacou bem, porque terminou o primeiro tempo com nenhum chute acertado no gol. O Santos chutou 4 no primeiro tempo, 2 melhor dizendo, e nenhuma no gol. Terminou com 4 chutes a gol e só 2 certos. Vai dizer que deu uma melhorada porque o Cuiabá chutou 7 e nenhuma na meta do João Paulo. Mas ainda assim, houve lá chances do Cuiabá ganhar o jogo. Aquela bola que o Júnior Caissara perde, e se o Messias não passa da bola, ele podia se embananar e podia ter feito ali um gol contra. Enfim, aquele lance do Joaquim, os 2 lances do Joaquim no primeiro tempo, né? Aquela enroscada dele na área, que se o juiz tivesse de má vontade ele poderia ter dado pênalti, depois aquela furada que ele deu, e a sorte é que o cara do Cuiabá furou também, né? Se ele pega livre ali, podia ter fuzilado o João Paulo. Aliás, isso me faz recordar de uma outra verdade. O Santos jogou tão mal, tão mal, tão mal, que somou um ponto. Isso eu tenho dito há muito tempo no campeonato. Quando você joga mal, você tem que tentar não perder. Foi como o jogo contra o Cruzeiro. Jogou mal, mas se tivesse empatado, hoje o Santos teria 1 ponto a mais, né? Teria 39 pontos, e o Cruzeiro teria 2 a menos, teria 35. Né? O Santos tem 38, passou o Bahia na tabela, né? Está colado no Corinthians, no próprio Cuiabá, mas é aquilo, quando depende dele para ser feliz, não consegue ser.
Então eu vou enxergar o copo meio cheio, que apesar dos erros do Marcelo Fernandes para escalar o time, das substituições, o Santos somou um ponto porque jogou muito mal. Tem uma coisa positiva a tirar, a defesa não tomou gol. Mas, sei lá, antes tivesse tomado um gol e tivesse vencido o jogo. Preferia 1000 vezes. Outra verdade absoluta, para quem reclama do Lucas Braga na lateral direita, vocês viram o que foi a entrada do João Lucas e depois do Júnior Caissara. Vocês entenderam por que o Lucas Braga joga? E não adianta vir, põe qualquer outro. Não adianta, vocês perceberam por que o Lucas Braga joga, né? Então assim, estou tentando encontrar paralelos, justificativas. Vou dizer assim também que no cenário normal o empate contra o Flamengo teria sido um grande resultado. Aí você ganha do Cuiabá na Vila, teria somado 4 pontos. Inverte. O Santos ganhou do Flamengo, empatou com o Cuiabá, chegou a 38 pontos. Agora tem um confronto direto contra o Goiás, que mesmo que nos vença, vai a 38 pontos também, mas fica atrás no número de vitórias. Ou seja, nem na quinta-feira, na pior das hipóteses, o Santos volta para o Z4. Mas fica numa condição muito perigosa no campeonato. Muito perigosa no campeonato. Não pode. Tem que tentar somar ponto também contra o Goiás. Porque naquela conta simples faltam 7 pontos para o Santos escapar do rebaixamento, né? Se não perder mais no campeonato, escapa, né? Lembrando que o Goiás, depois de enfrentar o Santos, vai pegar o Atlético Mineiro fora de casa. E o Santos vai ter o clássico contra o São Paulo na Vila. O Santos entrando na casa do 4 esta semana, se fizer, óbvio, se ganhar os 2 jogos, tá ótimo, né? Vai a 44 pontos, tá ótimo. Se somar 4 pontos e chegar em 41, 42, é isso? 38, 39, 40, 41, 42. Chegou na casa do 4, tá ótimo. Mas o jogo foi muito ruim. Muito ruim. O Marcos Leonardo mal pegou na bola, porque o time não conseguia produzir. E eu vou hoje, dentro de uma serenidade, porque o Santos não perdeu o jogo, dizer que o Marcelo Fernandes fez talvez, do mesmo jeito que ele foi muito bem contra o Flamengo, talvez essa tenha sido a mais infeliz escalação dele ao colocar Mendonça, Lucas Lima juntos, prendeu o Jean Lucas, né? Enfim, na lateral direita tinha muito o que ele fazer mesmo, né? Ele botou o João Lucas porque não tem outro, mas o Santos foi muito mal, muito mal. Tinha que ter pensado em outras alternativas para ganhar o jogo. Ou seja, cá estão as verdades indiscutíveis. Deve ter alguma outra também que eu não estou me lembrando agora. Mas jogou tão mal e somou um ponto. Somou um ponto. A sorte poderia ser um pouquinho melhor se o Vasco pelo menos tivesse empatado, né? Porque o Santos rema e está 1 ponto acima do Z4. Só lembrando que o Cruzeiro não vai jogar na próxima rodada. Não sei por que cargas d'água este jogo não vai acontecer. Justamente Cruzeiro e Vasco vai ser só no dia 22. Por que Cruzeiro e Vasco vão jogar só dia 22 e vão ter uma folga esta semana? Sinceramente, eu não entendo. Mas, enfim, é uma jornada de reflexão, de lamentação, mas tentando encontrar os pontos positivos. Somamos 1 ponto. Precisamos somar ponto contra o Goiás. E precisamos ganhar do São Paulo domingo na Vila. Porque Cruzeiro e Vasco se pegarão num próximo confronto e o Santos tem um confronto direto contra o Goiás. É uma pena, porque se tivesse chegado hoje aos 40 pontos, eu diria para vocês com toda tranquilidade que o Santos estaria livre. Mas ele continua com uma pressão enorme, porque não soube encontrar os caminhos contra o Cuiabá. Vamos falar mais sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10.
sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço para o Adriano, que eu encontrei na praia no domingo, né? Vindo do Mato Grosso do Sul, se eu não estiver equivocado, que estava confiante numa vitória do Santos, mas infelizmente, né, o Adriano veio, passou aí o feriado e a vitória não veio, né? Mas, como eu disse, dos males o menor. Se tivesse perdido, se não tivesse somado este pontinho, né? O Santos está em 14º, passou o Bahia na tabela, continua à frente do Vasco, continua à frente do Cruzeiro, está a 2 pontos do Corinthians. Tem este confronto direto contra o Goiás. O Corinthians vai pegar o Atlético Mineiro, sei não. São Paulo pega o Bragantino. Não adianta, é quase que impulsivo ficar olhando os outros jogos da tabela. Desculpa se alguns não gostam disso que eu faço, mas virou quase que como um vício ver os outros jogos para ficar analisando e conjecturando. Mas o fato é que o Santos precisa fazer o papel dele, né? E não está sabendo ser feliz plenamente. Vamos olhar para o geral, né? Foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Disputou 12 pontos, ganhou 8. É uma boa soma, né? É uma boa soma, é uma boa média. Mas é bom que se diga que depois desta semana vai haver uma parada para a data FIFA, né? E aí o Santos só volta a jogar contra o Botafogo no dia 26, fora de casa. Botafogo, que é esse time que está mal no campeonato, ainda é líder, mas correndo sério risco. E tem vários jogos que vão ser dia 22, inclusive 4 dias antes, inclusive a partida entre o Vasco e o Cruzeiro, né? E alguns outros jogos atrasados aí da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou até procurar essas datas direitinho, mas só dizendo que na ficha do jogo o Santos teve 61% de posse de bola, só chutou 4 vezes a gol. O Marcelo Fernandes sempre disse que o time tem que finalizar jogadas e o time não conseguiu fazer isso. Aliás, eu me irritei profundamente quando ele pôs o Furt, tirou o Soteldo, que não estava bem na partida, é bem verdade, e o time, ao invés de começar a colocar, porque aquilo ali era desespero, e o time não punha a bola na área, não colocava a bola na área. No último lance o Caissara pega e me bota a bola fora do campo, né? Então você tem o Marcos Leonardo e o Furt e você não bota a bola na área, só bota os caras para brigar, manda lá para dentro da área e toca a bola, cava escanteio, manda o Messias para dentro da área junto. O Santos não fez isso, né? O Santos não jogou o Muricy Ball, por exemplo, né? Ele ficou tocando e tinha os 2 caras lá no ataque, mais o Maxi se movimentando e nada da bola para a área. Nem esse artifício, né? Nem a bola parada o Santos conseguiu aproveitar. Teve o chute do Rincon e teve mais algum outro que eu não lembro, que o goleiro pegou, mas foi muito pouco mesmo. E aí o tempo vai passando, o adversário vai amarrando, a coisa não caminha e terminou desse jeito aí que a gente viu, com o Santos apresentando um futebol muito abaixo daquilo que se imaginava. O torcedor tinha uma grande confiança no resultado e agora o Santos vai precisar surpreender novamente, né? Porque imagina a cabeça de como é que está lá o pessoal em Goiânia, falando assim, nós ganhamos do Curitiba e os caras empataram com o Cuiabá, se a gente ganha a gente empata na pontuação,
né? Eles estão com essa, certamente com essa ideia, né? Então, deixa eu ver aqui na sequência de jogos, jogos perdidos na vida aqui, ó. Por exemplo, dia 18/11 tem Fortaleza e Cruzeiro, né? O Fortaleza jogo atrasado. Dia 22 tem Cruzeiro e Vasco. Dia 23 tem Fortaleza e Botafogo. Dia 22 também, eu estou vendo a lista dos jogos atrasados, Fluminense e São Paulo. E no dia 23 tem Flamengo e Bragantino, né? O que nos interessa aqui é o São Paulo, talvez, o Cruzeiro e Vasco, Fortaleza e Cruzeiro, né? Cenário ideal aqui já, sei lá, Cruzeiro perder do Fortaleza, Cruzeiro e Vasco empatarem. Mas enfim, voltando à nossa realidade, precisamos fazer o resultado. E eu já fico pensando como é que ele vai montar o time para enfrentar o Goiás. Ele tem que voltar os 3 zagueiros, o Dodô não jogou, eu acho que ele vai ter que promover a estreia do Jair, ou ele vai recuar o Rincon para ser terceiro zagueiro, como aliás ele tentou contra o Corinthians, botar o Lucas Braga de volta na lateral, na ala direita, porque não tem ninguém melhor do que ele hoje. Vai jogar o Kevson, pode ser que ele ponha o Rodrigo Fernandes, o Jean Lucas, e aí o Lucas Lima ou o Nonato, né? Com o Soteldo junto com o Marcos Leonardo na frente. Aliás, o Marcos Leonardo que estava na pré-lista do Fernando Diniz e acabou não sendo convocado. O Endrick do Palmeiras foi para a seleção brasileira. Bom, deixa ele descansando aqui, o joelho dele já não está lá muito bom, na data FIFA, deixa o moleque descansar mesmo, graças a Deus. Eu até era favorável que convocasse para o Santos ganhar um carimbo valorizatório, nem sei se existe essa palavra, de valorização no Marcos Leonardo para futura venda, mas melhor deixar ele descansar para ele voltar contra o Botafogo no pós-data FIFA com tudo, né? Enfim. Dito isso, meus caros, já pensar na quinta, não tem muito o que fazer. O jogo foi ruim, a torcida certamente saiu chateada, saiu decepcionada, mas o fato é que pelo menos o Santos não perdeu. Porque eu falei para o produtor, meu filho João, eu falei, do jeito que o time está jogando, essas bolinhas que vão para o ataque aqui, o Joaquim não estava na melhor noite, o Messias teve bola que ele espanou. O problema do Messias é o domínio, né? Por cima ele vai bem, às vezes no combate, mas o problema dele é dominar a bola, um negócio complicadíssimo. Ele tem uma dificuldade técnica absurda, né? Nenhum dos dois tomou cartão amarelo, né? Isso deve trazer uma certa tranquilidade para o Marcelo Fernandes. O Kevson foi muito mal, aí alguém tem que chegar, né? Tentou meter uma caneta no cara no final do jogo, não pode fazer isso, né? Jean Lucas esteve abaixo. O jogador que eu gostei mais foi o Rincon. Até o João Paulo errou um passe lá uma hora, quase que complica a vida do Santos, uma bola para o Kevson lá. Eu acho que o melhor jogador do Santos foi o Rincon. O restante do time foi muito abaixo mesmo. O Max ainda tentou fazer alguma coisa ali, né, no lugar do Lucas Lima, conseguiu um bom cruzamento, que ninguém chegou na área, o Marcos Leonardo estava longe, não conseguiu chegar, mas é difícil dizer. O time fez uma jornada muito ruim, muito abaixo, sabendo de tudo que tinha acontecido na rodada, sabendo do que precisava, e agora vai ter que remar novamente, né? Repito, a diferença para o Z4 é muito pequena. Se a gente for um pouquinho até mais criterioso, o Santos tem 38 pontos em 32 jogos. O Cruzeiro tem 37 pontos em 31 jogos. Se o Cruzeiro, em tese, ganhasse esse jogo que está faltando, iria a 40, o Santos, ao invés de estar em 14º, estaria em 15º. Né? Aliás, um outro detalhe aqui que é importante dizer sobre a próxima rodada. O Santos vai pegar o Goiás, mas o confronto do Cuiabá é com o Bahia. Eu espero que o Cuiabá faça o jogo que fez novamente contra o Santos fora de casa, né? Porque ele foi a 41 pontos,
O Bahia, se ganhar, vai a 40, né? E aí, se o Santos ganha do Goiás, o Santos pode colar no Cuiabá de novo. É um confronto direto também. Então é aquilo tudo muito amarrado no campeonato, né? Não tem jeito. Mas o Santos precisa fazer o papel dele. Como contra o Goiás, que é um time que historicamente embaça a nossa vida. Como é que vai fazer isso? Eu não sei. Espero que não tenha ninguém lesionado. O Santos já tem pouquíssimas opções. Quando falaram do Soteldo que tinha sentido, eu já fiquei apavorado. Ainda bem que não aconteceu nada. É descansar essa rapaziada e ir pro jogo, porque é outra decisão. É outro jogo para a gente ficar com o coração na boca, para passar nervoso, né? Aquela tensão, né? Mas dia de semana à noite. Aí depois tem o clássico contra o São Paulo domingo. Não vai ser simples, não vai ser simples, meus amigos. Preparem o maracujá, o chazinho, né? O tranquilizante, porque essa semana eu gostaria muito de, na segunda-feira, entrar na folga da data FIFA com o Santos com mais de 40 pontos. Vou reforçar o que eu disse. Se tivesse empatado contra o Flamengo e ganho do Cuiabá, teria os mesmos 38 pontos. Mas a gente perdeu a chance de dar uma desgarrada, de dar uma descolada, de pular para 13º lugar no campeonato, porque ao contrário de alguns times aí que a bola bate na bandeirinha de escanteio, entra, o Santos não. O Santos é aquele time que toma gol do juiz, né? É impressionante. Por isso que eu falo do trabalho espiritual e tal, né? De um reforço de energia, porque olha, as coisas acontecem com o Santos, é impressionante, com os outros times, né? O próprio Cuiabá, né? Ganhou do Botafogo outro dia, que a bola bateu na cara do sujeito, ele saiu na cara do gol, ganhou lá, né? Mas ele perde do Vasco, perde pro Corinthians e tal. Enfim, foi mal o Santos, foi mal o Marcelo Fernandes. A coletiva dele acabou de entrar aqui, mas eu não vou assistir agora não. Vou assistir depois, trago numa análise nesta terça-feira ao longo do dia. Foram más escolhas, eu acho, do treinador do Santos. Um dia em que ele deve fazer uma reflexão importante sobre o que pensou para o jogo que não deu certo. E agora é descansar para a partida contra o Goiás. Lá vamos nós para mais uma decisão. Tá bom, meus caros? Acho que era isso. Via de regra, basicamente. Tem muito mais o que acrescentar, não. Só a decepção pelo resultado que não veio. Mas, olhando para o outro lado, pelo menos somamos um ponto. Faltam 7 para escapar do rebaixamento. Falei também aqui em nome de Cicobi Unimais Metropolitana. Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.